Peço que você, por favor, abra a sua Bíblia na carta, uma pequena carta, de 2 João. É um único capítulo, na verdade é a carta mais curta da Bíblia, ela tem 13 versículos, e ela foi escrita pelo apóstolo João. Para você encontrar, talvez você sinta um pouquinho de dificuldade na sua Bíblia, ela é bem perto de Apocalipse. Então, você abre em Apocalipse e vai voltando um pouquinho para trás, que você vai encontrar 2 João. Todos acharam? 2 João. Faz falta dizer capítulo, né? Então, deixa eu lá, 2 João, capítulo 1, apesar que só tem um único capítulo, né? Eu quero ler, então, assim você vai chegar em casa e vai dizer assim, ó, hoje eu li uma carta toda da Bíblia. Vamos lá, diz assim: o presbítero, à senhora eleita e a seus filhos, a quem amo por causa da verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amemos uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. Esse é o mandamento, como desde o princípio ouvistes, para que nele andais. Porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus veio em corpo. Quem assim procede é o enganador e o anticristo. Tende cuidado de vós mesmos para não destruirdes o fruto do nosso trabalho, mas para que, pelo contrário, venhais a receber plena recompensa. Todo o que vai além do ensino de Cristo e não permanece nele, não tem Deus. E quem permanece no ensino, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não recebais em casa, nem o cumprimenteis. Pois quem cumprimenta, participa de suas obras más. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. Por favor, Senhor, nós queremos te pedir a tua bênção e a tua direção sobre nós. Te pedir que a tua palavra fale ao nosso coração. E, sobretudo, que a tua verdade fique gravado em nossas mentes e ela nos leve à mudança de atitude ou acertarmos algumas coisas na nossa vida, porque é isso que esperamos quando olhamos para a tua palavra, Senhor. Queremos te pedir a tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu coloquei um tema neste texto, nesta palavra, que é assim: amor fortalecido pela verdade e a verdade protegida pelo amor. Basicamente, a carta de 2 João, na minha maneira de ver,
de enxergar, ela tem 3 palavras-chave, que é verdade, amor e cuidado. E quando eu falo de cuidado, falo no sentido de prudência, de se defender mesmo, né? Quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrei de algo que aconteceu há 30 anos atrás. Na verdade, não foi um acontecimento, foi um tempo, uma fase. Eu comecei meu ministério naquela época e nós, lá na igreja de Cubatão, começamos a estudar a carta aos Efésios. E a carta aos Efésios, ela fala muito sobre igreja. A carta aos Efésios, na verdade, é a minha predileta, eu tenho um carinho especial por ela. E, olhando para aquela carta, a gente tirou dali uma definição de igreja. Eu sei que ela não é a mais correta, talvez ela não seja a mais completa, mas, para mim, ela foi importante, porque ela me ensinou a amar a igreja. E quando eu olho para João, para Pedro, para Paulo, agora nós estamos olhando para o João, que é o autor, eu vejo alguém que ama a igreja de Jesus e que de alguma forma está defendendo, está lutando por ela. E aqui está a minha definição, que a igreja, ela é formada por pessoas que se reconciliaram com Deus através do sangue de Cristo e foram aproximadas de Deus, tornando-se um só povo, o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a família de Deus no meio da sociedade, chamada para ser santa e irrepreensível. A igreja é o edifício vivo de Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal coluna de sustentação. Templo vivo e santo para a morada de Deus no Espírito. Esta igreja se fortalece no poder de Deus para resistir e atacar as forças malignas no mundo em que nós vivemos. Como disse, essa é a minha definição de igreja e, para falar a verdade, eu sei que ela está talvez um pouco incompleta, talvez requeira um pouco mais de reflexão sobre o assunto, mas ela me traz uma coisa que é muito importante. Primeiro, que a igreja ela é de Deus, ela pertence a Deus. Segundo, ela me traz algo que, se ela é de Deus, ela não é minha. E embora nós usamos a expressão minha igreja, para a gente se referir à igreja que nós participamos, à igreja que nós estamos juntos, embora a gente se refira assim, na verdade, a gente precisa sempre lembrar que ela é do Senhor e cabe a nós, como membros, como líderes, como pastores, como alguém que está inserido no contexto dela, de lutar pela igreja, de fazer algo por ela, né? Não apenas sermos frequentadores, não apenas sermos alguém que participa, mas alguém que está ali, porque faz parte. Na verdade, quando a gente fala que igreja é corpo, não há como você, por exemplo, dizer que eu vi aí um dedo, ou eu vi uma mão andando por aí, eu vi uma cabeça andando por aí. Não, a igreja, se ela é um corpo, ela está interligada. Cada órgão, cada parte do corpo está interligado, e esse corpo é vivo, porque todas as peças, né, todos os órgãos, todos os membros estão ligados uns aos outros. Por isso, quando eu olho para essa carta, quando eu olho para a carta de 1 João, a carta de 2ª e 3ª João, nós encontramos um cara, o apóstolo de Jesus, João, que era considerado lá o apóstolo que viveu mais tempo, que ele está lutando pela igreja. Possivelmente, João estava na cidade de Éfeso quando escreveu essa carta. Não somente esta, mas o Evangelho de João, a 1ª, a 2ª e a 3ª carta de João. Apocalipse ele escreveu talvez numa outra data. E
João ele era conhecido como discípulo do amor. Mas há controvérsias, porque quando ele fala com a sua igreja, quando ele fala com os membros da igreja, ele se refere àquele povo como filhinhos, como pessoas amadas, queridas. Mas quando ele se refere àquelas pessoas que estavam, de alguma forma, tentando prejudicar a igreja, os falsos mestres, então ele pega pesado e chama aqueles homens de enganadores, de anticristo, de mentirosos, de filhos do diabo, homens que não têm Deus. E esta carta, que foi escrita numa folha apenas, ela foi direcionada, vocês observaram aqui, que ele menciona uma senhora, não menciona o nome. Mas, na verdade, provavelmente, essa foi uma forma secreta dele se referir à igreja e aos seus membros, por causa da perseguição que era comum naqueles dias. Então, para resguardar a igreja, para proteger a igreja, provavelmente ele está se dirigindo à igreja. Você não precisa concordar comigo, porque os comentaristas não concordam entre si. Então, se você quiser entender que é uma senhora com os seus filhos, cabe, porque as exortações aqui, elas entram em contato com um grupo de pessoas. E ela tem o objetivo de exortar aquele pessoal a ficar firme. No entanto, na minha maneira de entender, esta carta foi endereçada a uma igreja. Segunda João pode ser dividida aí em 3 partes, por exemplo. A introdução, uma mensagem principal e depois uma conclusão. Ela foi escrita, provavelmente, entre 85 e 95 depois de Cristo. Isso é apenas só para a gente dar alguma informação, porque a data, o local, ela nos ajuda a entender o contexto das coisas. Eles viviam naquela época num contexto de perseguição, num contexto também em que alguns mestres falsos, mal intencionados, estavam minando as igrejas para trazer as suas falsas ideologias, as suas falsas doutrinas, homens heréticos, enganadores. E esta carta, João destaca o amor entre os cristãos, por causa do conhecimento e do caminho da verdade, bem como o cuidado de ouvir, e hospedar os falsos mestres, que eram enganadores, que vinham com ensinos heréticos e colocavam a perder o trabalho que os apóstolos haviam feito em relação à igreja. Então, João fala um pouquinho agora sobre o amor daquela igreja. E eu fiz uma pergunta para o texto. Eu gosto sempre de fazer alguma pergunta para o texto. E a pergunta que eu fiz para esse texto que nós lemos agora é: por que João e outros cristãos amavam os membros daquela igreja? E a resposta nós encontramos no versículo 1 e 2. Eles estavam na verdade que permanece em nós e estará conosco para sempre. Se somos cristãos, estamos ligados uns aos outros através de uma coisa que é a verdade. E essa verdade acaba sendo algo, às vezes, meio difícil de definir, mas é a verdade que ele está falando aqui, é o evangelho que nos salva. A verdade é aquela que entrou e penetrou nos nossos corações. A verdade que ele está falando aqui, ela é a base do amor. E é por causa desta verdade que o amor é firmado. Esse amor não é firmado por temperamento, esse amor não é firmado por sentimentos. O amor fraternal, ele está firmado no fato de que nós compartilhamos as mesmas convicções da mesma verdade que nos liberta. Só para nós ilustrarmos um pouquinho aqui, eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ir a um estádio de futebol, ou talvez de um show de um artista legal, ou ainda de uma banda que você gosta. Você já teve essa experiência? Talvez alguns de vocês, ou a maioria aqui, teve essa experiência de participar de um ambiente assim. E é legal, sabe por quê? Quando nós estamos no meio daquelas pessoas, nós temos algo em comum. Nós gostamos do mesmo time, ou então gostamos da mesma
do mesmo artista ou da mesma banda, nós compartilhamos do mesmo gosto e temos as mesmas opiniões. Basicamente, essa é a ideia que nós temos do texto, é a verdade que nos une. E eu estou frisando isso porque muitas vezes a gente fala que o amor na vida cristã é o mais importante, mas sim, ele é importante. No entanto, ele está firmado numa verdade. Cristãos que foram alcançados pela verdade do Evangelho. Colossenses capítulo 1, versículos de 3 a 6, diz assim: damos graças a Deus, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho que chegou até nós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa verdade que está explícita na palavra do Senhor, ela é imprescindível para nós. É a verdade que limpa as nossas vidas. Nós vemos lá em João 15:3, vocês estão limpos pela palavra que vos tenho falado. João 17:17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade é o que nós temos em comum e que nos leva a amar os irmãos. E João está dizendo aos seus destinatários, aquela senhora eleita e seus filhos, que eu entendo que é a igreja, e algumas pessoas também entendem que é a igreja, e os seus membros, eu os amo por causa da verdade que foi instalada pelo Espírito Santo no meu coração. Você tem essa verdade já na sua vida? Porque essa verdade muda o nosso coração. Essa verdade muda as nossas convicções. A verdade do Evangelho, ela mina as nossas vidas e vai mudando os nossos hábitos até. João continua aqui, só para a gente abrir um parênteses aqui, mas João continua dizendo que essa verdade nos liga à graça, à misericórdia, à paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho. E essa verdade, esta graça, essa misericórdia, elas serão bênção em nossas vidas. É interessante porque Paulo fala como uma bênção passada, algo que veio e nos atendeu. Mas João coloca ela como uma bênção futura. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Que seja assim nesse ano, né? Já que nós estamos iniciando esse ano, que a graça, a misericórdia e a paz do Senhor nos una, nos fortaleça, seja conosco durante todo esse ano, porque esta graça é um ato de bondade imerecida que nós recebemos de Deus. Tudo que vem de Deus, tudo que nós recebemos do Senhor, é algo que nós não merecemos e não temos como pagar. A paz com Deus é o resultado da morte sacrificial, da ressurreição de Cristo. E a misericórdia é algo que nos alcança, que nos alcançou, porque nós estávamos desamparados. E é por isso que essa graça, essa misericórdia e a paz nos alcançaram. João, então, continua demonstrando ali na sua carta, na sua pequena carta, as palavras chaves aqui, que é verdade, amor e cuidado. E os versos de 4 a 6 destacam o amor. Os versos de 4 a 6 apontam para uma alegria e, ao mesmo tempo, uma preocupação interna que o apóstolo João tinha. Ele se alegra por ter encontrado alguns membros daquela igreja que andavam na verdade, de acordo com os mandamentos que eles receberam do Pai. Mas, ao mesmo tempo, ele estava preocupado com o amor fraternal daquela igreja.
um amor entre os irmãos. Já os versículos de 7 a 11 é uma exortação contra os enganadores que estão soltos pelo mundo. Então, eu queria destacar então algumas verdades sobre esse texto. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui, já que nós estamos falando de uma preocupação, porque o apóstolo João, ele tinha uma preocupação com aquela igreja. Qual era a preocupação? A sua preocupação era que houvesse um amor bem estruturado na vida daquela igreja. Um amor que estava enraizado na palavra do Senhor. Então, ele diz aí, o primeiro ponto que nós vamos observar aqui é que o amor e a obediência devem andar juntos no meio da igreja. Versículos de 4 a 6, nós vemos assim: alegro-me muito por haver encontrado alguns dos teus filhos andando na verdade, segundo o mandamento que receberam do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que tivemos desde o princípio. Amem uns aos outros. E este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. E esse mandamento, como já deste o princípio, como desde o princípio ouvistes, para que nele andeis. Então, primeiro destaque, a primeira preocupação que João tem com aquela igreja é de que o amor e a obediência andem juntos no meio daquela igreja. A preocupação interna é com o amor uns para com os outros, para que esse amor funcione. Na verdade, funcionava porque ele constata que algumas pessoas amavam. Eles andavam na verdade, segundo o mandamento que receberam do Pai. E ele está dizendo assim, olha, quem recebeu a verdade e anda na verdade, também deve amar. Gente, eu confesso uma coisa para vocês. Eu tenho dificuldade de falar desse texto de amar-vos uns aos outros. Não é porque eu não tenho dificuldade de amar, eu acho que eu tenho facilidade de amar. A questão é que este mandamento, ele já se tornou tão comum, que nós, muitas vezes, não refletimos sobre ele. Mas amor e obediência caminham juntos. E eu queria chamar a sua atenção, porque a palavra nos chama, nos convida a amar de verdade. 1 João 3,23 diz assim: ora, seu mandamento é esse, que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros, assim como ele nos ordenou. E por que é tão difícil nós amarmos alguém? Porque é tão difícil nós obedecermos isso? Porque nós submetemos o nosso amor aos sentimentos. Nós submetemos o amor à ideia de que eu fui com a cara dele. Então, se eu não vou com a cara do Rodrigo, eu não vou fazer força para amá-lo. Mas se eu vou com a cara do Claudemir, beleza, tranquilo, amar. E há muitos anos, eu era adolescente, o professor entrou com a gente lá e falou assim: pensa numa pessoa que você ama. E aí tal, né? Adolescente vive intensamente aquele momento, fechamos os olhos, e aí ele começa a perguntar: bom, essa pessoa que você ama, te ama também? E a maioria dos adolescentes responderam sim. Porque nós estamos condicionados a amar as pessoas que nos amam. Mas a palavra de Deus nos convida a amar. Ponto. Amar uns aos outros. Ponto. Então, a ideia que o texto está nos trazendo aqui é que eu preciso estar aberto a obedecer e amar as pessoas. Precisamos entender que o amor é um mandamento. E Jesus não disse, se der, ame. Ele diz, ame. João 13, 34 a 35 diz assim: eu vos dou um
um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí, Jesus está dizendo que esse amor precisa ser visível. Que de alguma forma, esse amor precisa estar às claras, as pessoas possam ver que há amor no nosso coração. Por isso, esse amor precisa de ser prático. E às vezes parece que é meio falar ao ar, né? Uma coisa difícil, porque nem sempre você vai conseguir colocar isso de maneira prática para todos os irmãos. Mas de uma maneira prática você pode colocar isso aos irmãos que estão aqui. De alguma forma, talvez não seja com todos, mas com alguém você pode. Essa é a ideia. Amor e obediência andam juntos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Mateus 22, versículos de 37 a 40. Veja que ele é um resumo da lei. E se é um resumo da lei, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, então nós podemos nos transportar a Êxodo capítulo 20 e observar que ali nós temos algumas formas práticas de expressar amor. De honrarmos os nossos pais, de não cobiçar as coisas do próximo, de não matar, de não furtar, de não adulterar. Tudo isso, se você parar para observar, tudo isso está ligado a não prejudicar o próximo. E a ideia é de que nós coloquemos isso em prática, de maneira prática. No nosso curso de Homem ao Máximo, nós temos um capítulo que diz assim: 10 ordens ou simples sugestões, é uma pergunta o título, 10 ordens ou simples sugestões, e aí ele diz lá, de uma maneira bem óbvia, né, aquele livro tem uma forma assim meio óbvia de descrever as coisas, ele diz assim: ordens devem ser obedecidas, e sugestões podem ou não ser acatadas. Então, Jesus não está trazendo aqui uma sugestão, João não está trazendo aqui uma sugestão, mas isso deve fazer parte da igreja, da qual nós já vimos lá atrás, né, a definição, que é o corpo de Cristo, que é o povo de Deus, que é a família de Deus, que é o edifício vivo onde Deus habita. E por isso eu preciso lutar por esta igreja. Como? Buscando amar os meus irmãos. Há muitos anos atrás, estão observando que estou falando só de muitos anos atrás, né? Mas era o nosso diretor da faculdade teológica. Todas as semanas nós tínhamos um culto, em dias diferentes nós tínhamos um culto. E aí era uma segunda-feira, o pregador do culto não veio, e o diretor da escola, da faculdade, veio até nós, né, veio até o púlpito, e disse assim: bom, o pregador faltou, e no sábado eu falei num casamento, então eu vou compartilhar com vocês o que eu falei naquele casamento. E foi legal ouvir aquele momento, acho que foi providência de Deus, porque ele falou uma coisa tão óbvia, tão simples, mas tão algo que ele tinha experimentado na vida. Ele disse o seguinte: para amar os nossos irmãos, para amar as nossas esposas, para amar os maridos, grava isso, tem que fazer força. Para amar, tem que fazer força. Isso ficou gravado, sabe por quê? Porque é verdade. Pergunta para a Nilza se ela não tem que fazer força. Ela não está aqui agora. Pergunta para a Nilza se ela não tem que fazer força para me amar. E eu também tenho que fazer força para amar a Nilza. Por quê? Porque eu convivo com os defeitos que ela tem e ela convive com os meus defeitos. E na igreja não é diferente. Nas nossas famílias não é diferente.
Quantas famílias estão se desmantelando, porque o amor está se esfriando, porque as pessoas desistiram de amar, porque o orgulho não me deixa amar, porque se quiser se reconciliar comigo, vai ter que vir até mim. E muitas vezes, meus irmãos, nós perdemos o privilégio de amar as pessoas, o privilégio de colocar em prática o mandamento do Senhor, porque nós não damos o primeiro passo. E esse primeiro passo é o Senhor que quer de nós. Se existe alguma coisa triste, é ver igrejas, é ver grupos, é ver células, é ver famílias se desmantelando, porque não há mais amor, ou porque o amor se esfriou. Eu não creio que seja teoria aquilo que está em Apocalipse, capítulo 2, se não me falha a memória, quando Jesus se depara com aquela igreja, se não me falha a memória, a igreja de Éfeso, em que ele diz: eu tenho contra ti, que você perdeu o primeiro amor. E eu acho interessante o conselho que Jesus dá àquela igreja, para que eles voltem a fazer as coisas, as obras que eles faziam antes. Engraçado você começar a amar novamente o seu marido, a amar novamente o seu filho, a amar novamente o seu irmão em Cristo, procurando fazer as coisas que vocês faziam antes. Parece meio loucura, mas está ali na palavra do Senhor. E eu queria que você pensasse nisso, porque a palavra de Deus nos chama, nos manda, nos ordena a amar e a viver, a criar um ambiente de um amor firmado na verdade. Veja bem, nós temos um Deus que nos salvou. De manhã, eu acho que eu posso usar o mesmo exemplo. Imagina Deus olhando lá de cima, você e a pessoa com a qual você não ama. Imagina ali. Imagina Deus dizendo o seguinte: eu morri por você. Eu me sacrifiquei por você. E eu amo ambos, apesar de vocês. Então, você, aos olhos de Deus, tem o mesmo valor e, entre aspas, o mesmo peso que o outro. Simples assim. Nós somos vistos por Deus da mesma maneira, porque Ele não faz acepção de pessoas. Então, a primeira preocupação de João é essa, de que aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas brigassem, lutassem, para que o amor estivesse fluindo entre eles. E a segunda preocupação está descrita nos versículos de 7 a 11. Versículos de 7 a 11, vou ler o 7, porque muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais declaram que Jesus Cristo os quais não declaram que Jesus Cristo veio em corpo. Quem assim procede é enganador e o anticristo. Então, João agora está preocupado com aqueles que são deturpadores da verdade e estavam entrando, minando a igreja do Senhor. A grande preocupação de João
é que aqueles homens que estavam minando a igreja com as suas falsas doutrinas, com os falsos ensinos, é de que eles conseguissem afastar aquelas pessoas da fé genuína. João está falando de uma heresia que começou, vamos dizer assim, vamos pensar numa gravidez, né, de uma gestação que começou naquela época, e que foi, vamos dizer assim, criar corpo mesmo, 150 anos depois de Cristo, que é o gnosticismo. O gnosticismo, basicamente, ensinava que a matéria é má, e que o espírito é bom. Também ensinava que o conhecimento é superior a tudo, que nós podemos ter vida, ter salvação pelo conhecimento. No entanto, basicamente, né, eu diria que o mais forte é que eles entendiam que o espírito do homem, ele estava preso ao corpo que é mau, que é sujo, que é impuro. Então esse espírito pode se desprender do corpo e voltar-se para Deus. Em outras palavras, o gnosticismo ensinava que tudo bem se você pecar, tudo bem se você viver imoralmente. Os gnósticos tinham esse falso ensinamento, e o versículo 7 declara também que eles não acreditavam que Jesus Cristo veio em corpo, veio em carne. Eles negavam a possibilidade de que Cristo teria se tornado homem, porque a matéria é má, e Deus não pode entrar em contato com a matéria, que é má. Então, circulava naquela época uma ideia de que Jesus era um fantasma, vamos dizer assim, que ele poderia ser visto, ele poderia ser ouvido, ele era visto pelas pessoas, pela multidão, mas na verdade ele não tinha um corpo de carne e osso. E essa ideia colocaria a perder tudo aquilo que estava sendo ensinado. Esse conceito é um conceito chamado de docetismo. O docetismo, então, afirmava que Jesus não era humano, mas ele era uma aparição, uma espécie de fantasma. Ele podia ser visto, mas o seu corpo não era de carne e osso, porque a matéria é má, e Deus, na sua santidade, não pode entrar em contato com a matéria. E é por isso que João, tanto no Evangelho, quanto nas suas cartas, ele enfatiza a verdade de que Jesus veio em carne e osso. Pega lá, por exemplo, em João 1,14, no Evangelho de João 1,14, nós lemos assim: e o Verbo se fez homem e habitou entre nós. Outros textos afirmam pelo próprio João, que 1 João 1,1, por exemplo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Então João está falando, olha, Jesus veio em carne e osso. Jesus experimentou limitações humanas, cansaço, fome, sede, dor. As crianças às vezes decoram o primeiro versículo da Bíblia, né? Aquele facinho, Jesus chorou. Tá, chorou, e aí? Mas bem por trás disso está a ideia de um homem que está ali, que tem sentimentos, que corre lágrimas. Quando a gente está lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com uma mulher samaritana, diz que ele teve sede. Outros textos vão dizer que ele teve fome, que ele sentiu dor. Tudo isso nos faz entender que Jesus experimentou as limitações humanas,
o cansaço, a sede, a dor, o sangramento. E João está sendo incisivo na sua briga, por quê? Porque se Jesus, se isso fosse uma verdade, se Jesus tivesse sido um fantasma, se ele não tivesse vindo em carne e osso, essa filosofia colocaria a obra de salvação de Jesus a perder. A vinda do Senhor Jesus seria inútil. Se Jesus não tivesse vindo em carne e osso, a nossa fé seria vã. Se ele fosse uma espécie de fantasma, a sua vinda teria sido uma mentira. Se Jesus não tivesse vindo em carne, a sua morte na cruz não teria sentido, seria uma enganação, porque não haveria sacrifício. E se não houvesse sacrifício, sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Se Jesus não tivesse vindo em carne, a sua morte na cruz teria sido enganação. Se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, aliás, se Jesus tivesse vindo em forma de fantasma, a sua ressurreição seria uma farsa. E Paulo diz lá que se não há ressurreição, a nossa fé seria vã. Por isso, João está batendo. O discípulo de amor não está sendo um amorzinho com aqueles que eram enganadores. Tanto é que a sua instrução é essa: olha, não recebam essas pessoas. Não apresente a eles, não dê a eles hospedagem. Porque naquela época era costume que a igreja hospedasse aqueles pregadores itinerantes que vinham, passavam e seguiam depois viagem pregando o evangelho. E existiam, como existe até hoje, pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. Diz um texto lá em João 4, 1 João 4, 2 e 3, diz assim: assim conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus não é, todo Espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o Espírito do anticristo. Portanto, assim como aqueles irmãos foram alertados em relação aos enganadores, como igreja hoje, nós precisamos tomar cuidado com os ensinos que chegam até nós. Eu tive uma orientadora que ela me disse uma vez o seguinte: Márcio, uma psicóloga, eu fiz terapia, por isso que eu sou assim, meio doidinho. Brincadeirinha. Né? Bom, ela disse o seguinte: Márcio, você não tem que pegar tudo o que te falam e colocar no bolso. E muitas vezes a gente faz isso. A gente pega tudo e põe no bolso. Às vezes é uma orientação errada que vem de um pastor. Vou contar um segredo para vocês. Tinha uma senhora lá em São Paulo que ela não gostava de gatinhos. Aquela senhora era má. Dizia ela que ela jogava os gatinhos na parede. E ela contou para mim que ela foi procurar o pastor e perguntar para eles, eu não sei como ela colocou para o pastor também, né? Se era pecado, né, não gostar dos gatinhos. Eu não sei se ela chegou a dizer que ela jogava os gatinhos na parede. Mas ela perguntou para o pastor e o pastor disse: não é pecado. Né? Então ela continuou jogando os gatinhos na parede. Sabe por quê? Porque muitas vezes o cara foi o pastor que disse. E aí a gente pega e coloca tudo no bolso. Aí você liga a sua televisão lá, e existem lá aquelas igrejas, pode ser que eles tenham boa intenção, mas eles vão lá e te ensinam uma fé supersticiosa. Aquela lá, pisa no sal grosso, passa pelo lado dos 12 anciãos, e aí você vai ser abençoado, e assim vai.
E aí nós vamos criando no nosso meio uma fé supersticiosa, quando na verdade nós somos chamados, convidados, exortados a colocar a nossa fé em Cristo, no sacrifício de Cristo, e confiar que Ele é o Deus que providencia, aquele que cuida, que Ele sara, que Ele salva, mas que eu preciso levar a Ele as minhas aflições, e Ele não está interessado em que nós façamos alguma coisa no sentido de tentar convencê-lo. Toma cuidado com isso. Heresias muitas vezes chegam como se fossem inofensivas e são até bonitas, mas nem sempre elas virão de encontro com o ensino da palavra de Deus. Você já ouviu aquela expressão? O que importa é ser feliz. É mesmo, o que importa é ser feliz. Não, cara, sabe o que isso está ligado? Há uma filosofia que se chama hedonismo. O hedonismo diz o seguinte: o prazer é o bem supremo. Contanto que não prejudique ninguém, o prazer é o melhor, é o ápice. Se você chegar ao prazer, é o que importa. E aí, essa filosofia que diz assim, o que importa é ser feliz, ela te empurra, ela te exorta a viver uma vida imoral, a se acabar nos prazeres, enfim, se não estiver prejudicando ninguém, essa é a ideia. Como diz uma velha música, faça o que quiser, pois é tudo da lei. Raul Seixas, já falecido. Até mesmo, como eu já disse, programas evangélicos de outras denominações que trazem entendimentos errados sobre a fé. Então, cuidado com aquilo que você está assistindo, cuidado com aquilo que você tem lido, cuidado com aquilo que você tem ouvido. Nós temos aprendido, meus irmãos, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Nós temos aprendido na palavra do Senhor que casamento é casamento entre homem e mulher. Mas sabe o que acontece? A gente liga a nossa televisão, né? E nós encontramos novelas, seriados e tantas coisas que vão pregando a homossexualidade, vem pregando o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E sabe o que é interessante? É que isso lá atrás, isso era assim, alguma coisa assim velada. E aí as coisas foram progredindo, e você vai vendo na televisão. E aí quando aparece um triângulo amoroso, de um homem que quer casar com outro homem, aquele homem quer casar com aquele mesmo homem, quando você percebe, você já está torcendo para alguém. Deu para entender como as coisas vão entrando na nossa cabeça, na nossa mente, sutilmente? Cuidado com essas filosofias. João está dizendo assim, olha, não recebam essas pessoas. E talvez nós estamos recebendo essas filosofias dentro da nossa própria casa. Por fim, versículo 12, é uma espetada para os nossos dias, não é? Olha o que diz o versículo 12. Embora eu tenha muitas coisas para vos escrever, não quis fazer com papel e tinta, mas espero visitar-vos e falar face a face, para que a nossa alegria seja completa. Bom, então isso aqui é direcionado para nós, hoje. Embora ele estivesse no século I, quando não havia WhatsApp, quando não havia cultos online, ele está dizendo assim, é importante que nós estejamos juntos, é importante que nós nos reunamos, é importante que nós estejamos debaixo do mesmo ambiente, claro que com cuidado, nos dias de hoje, com cuidado por causa da doença que nós estamos enfrentando, da pandemia que estamos enfrentando, mas nós estamos aqui sendo exortados. Eu quero aproveitar e dizer para quem está em casa, para quem
na verdade não tem nenhum problema de saúde, na verdade está com plena saúde, mas por um motivo talvez de comodismo, tem participado dos cultos online, à distância. Então eu quero dizer para você que esse texto é uma espetada. Por quê? Porque João está dizendo assim, olha, eu poderia escrever mais coisas para vocês, mas eu gostaria de estar com vocês cara a cara, boca a boca, frente a frente. Essa é a ideia do texto. A ideia de comunhão. E quando nós perdemos essa comunhão, meus irmãos, fica difícil de aquecer a nossa fé. Fica difícil de aquecer a verdade que está instalada no nosso coração. Fica difícil exercer o amor cristão entre nós. Eu tenho uma colega que trabalhou comigo, que ela é extremamente corintiana. E algumas vezes ela tem o hábito de ir ao estádio. No dia seguinte, era uma segunda-feira, eu não pude deixar de rir dela, porque ela tinha ido ao estádio do Corinthians e tomou uma lavada. Aí claro, né, é a minha oportunidade. Mas ela disse uma coisa que é uma verdade. Ela falou assim, olha, mas não tem emoção maior do que você estar ali no meio do povão, gritando do seu time e tudo mais. E vocês sabem, nós podemos concordar em tudo, que a torcida, que o Corinthians não é lá aquele time que nós aceitamos aqui na Baixada, mas você pode concordar comigo também, que é uma das torcidas mais calorosas que nós temos no Brasil. E ela disse, olha, é algo fantástico. Então, meus irmãos, quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos como igreja, é a oportunidade de nós exercermos o amor fraternal, e é a oportunidade de nós acalentarmos, de nós aquecermos a verdade do Evangelho que está em nós. É a oportunidade de darmos, desculpa a repetição, é a oportunidade de darmos a oportunidade para que a verdade que está instalada no nosso coração ganhe raízes e nos faça mais firmes. Porque a palmeira, ela é firme, porque as suas raízes são profundas. E elas podem até balançar, mas dificilmente elas caem, porque as suas raízes estão bem aprofundadas. E uma das maneiras de nós aprofundarmos as nossas raízes é estarmos juntos como igreja, é estarmos juntos como povo de Deus. Talvez o comodismo tenha feito parte de muitos irmãos. Essa pandemia tem servido talvez de desculpa para o nosso comodismo. Mas nós vamos vencer isso quando, de uma maneira resoluta, vamos dizer assim, comecemos a dar passos no sentido de nos esforçarmos, de fazermos força para estarmos juntos como igreja, para andarmos juntos como igreja, para cantarmos juntos. Nem sempre aquilo que nós cantamos aqui é do meu gosto, é do seu gosto, mas como é legal ver alguns irmãos cantando aquilo que de repente você não gosta muito, mas você olha para o lado e vê o cara ali vibrando naquela canção. Algumas pessoas podem reclamar da bateria e dizer assim, caramba, como toca alto. Eu não olho mais isso, eu olho para o cara que está tocando, para o entusiasmo dele, pela alegria, pela unção que há ali. Faz essa experiência e você vai ver de maneira diferente. Porque nós estamos começando a louvar a Deus, não só porque estamos cantando uma canção, mas estamos louvando a Deus porque eu estou vendo aquele irmão feliz por louvar ao Senhor. De vez em quando eu fico olhando o nosso tradutor para surdos ali, ele fica fazendo alguns gestos, e eu fico olhando um entusiasmo que está nele. Eu não sei se ele dá umas enganadas lá, mas não traduz isso, hein? Eu não sei se ele dá umas enganadas lá, né? Mas não sei, eu vejo o coração dele ali, pulsando, por fazer aquilo. Nós precisamos ter prazer em estarmos juntos, e João está dando essa espetada
em nós. Para finalizar, eu gostaria de trazer algumas aplicações simples para nós. Primeiro, é que se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a verdade foi plantada no seu coração. Ela está lá. Talvez você precise cultivar, regar. O Evangelho é a verdade e nós somos convidados a andar na verdade, a amar a palavra de Deus, a cultivá-la no nosso dia a dia. João está falando isso. Nós conhecemos a verdade, nós amamos, porque a verdade está em nós, porque andamos na verdade. Precisamos cultivar essa verdade, amar a palavra de Deus, entender que ela é saudável para as nossas vidas. Segundo lugar, precisamos cultivar o amor, um amor que está firmado na palavra. Precisamos, quando a gente cultiva o amor, meus irmãos, vem outras palavras juntas, né? Vem o perdão em nosso meio, nas nossas famílias, vem o cultivar o amor, vem o lutar pela harmonia em nosso meio, seja pela família de Deus, ou seja pela família de sangue, nós precisamos lutar pelas nossas famílias, pelas nossas igrejas, pelo nosso povo. Precisamos cultivar a verdade e amar uns aos outros, porque quando nós fazemos isso, nós estamos dando uma herança para os nossos filhos, deixando a eles a ideia de como essas coisas são feitas. Meu pai teve Alzheimer, e ele foi cuidado pela minha madrasta. Eu morava aqui, moro, né, aqui no litoral, ele morava em São Paulo. E dizem que há uma possibilidade de eu, como filho, ter Alzheimer lá no futuro. E uma vez eu disse assim para minhas filhas, assim, olha, se um dia eu ficar com Alzheimer, me coloca numa clínica lá, porque eu não vou saber de nada mesmo, fique em paz. E elas me responderam, pai, nós não vamos fazer isso. Sabe, meus irmãos, nós precisamos... E sabe por que eu acho que eu vejo isso? Por que elas responderam isso? Porque elas têm visto o cuidado que há da parte dos filhos, da nossa parte, para com os nossos idosos. O que os nossos filhos estão vendo em nós hoje, eles vão fazer amanhã. Eu detesto usar ilustrações que não são minhas. Rodrigo sabe disso. Mas eu já li aquelas historinhas de internet que dizia o seguinte: tinha o pai, pegou o pai, né? Tinha o avô, o pai e o filho. E então, o pai colocou o pai para comer separadamente, porque ele fazia muita sujeira, né? E aí o seu filhinho estava ali brincando e fazendo algumas coisas, alguma montagem aqui. Ele dizia assim: papai, essa mesa é para quando o senhor ficar velho, que eu vou colocar o senhor para comer nessa mesa. Ele fazia aquela... O filho estava vendo. Está vendo? Não gosto de usar essas ilustrações, está muito fabricada, né? Mas deu para entender? Os nossos filhos veem aquilo que nós fazemos. Então, cultive o amor dentro da sua família, dentro do seu lar. Cultivemos um coração protetor, porque João está aqui num ato de proteção mesmo, querendo proteger a sua igreja. Pais que estão aqui, defendam os seus filhos, proteja-os, ajude-os a cultivar princípios saudáveis da palavra de Deus, para que eles não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Bom, acho que era isso que eu tinha para participar com os irmãos. E eu gostaria de orar com a igreja nesta hora. Como igreja, nós precisamos cultivar a verdade, amar de uma maneira saudável, um amor que está enraizado na palavra, na verdade, e como crentes em Cristo,
nós precisamos zelar uns pelos outros, no sentido de que nenhuma doutrina errada, nenhuma convicção errada penetre, entre no nosso meio e nos leve como se fôssemos crianças, meninos levados por qualquer vento de doutrina. Posso orar com a igreja? Você pode ficar de pé um pouquinho?